Fala pessoal, Henrico Trota aqui, Head de Distribuição, RI e Research da Ativo Capital. Antes de trazer o tema principal desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações para não perder os conteúdos que fazemos por aqui. Além das atualizações mensais que fazemos dos nossos fundos, a gente está cada dia mais produzindo conteúdos para te atualizar sobre o mundo de investimentos e também como pensamos e como é a nossa atuação aqui na Ativo Capital. E no vídeo de hoje trazemos a carta do gestor do nosso time de Investment Solutions e FOF, com o título Moneyball e a gestão de FOF, montando o melhor time com inteligência. A carta faz um paralelo muito interessante entre o livro Moneyball, do Michael Lewis, e a gestão de fundo de fundos. Publicado em 2003, o livro conta a história real de Billy Beane, gerente do time de beisebol Oakland Athletics, que inclusive foi gravado também um filme estrelado pelo Brad Pitt. O enredo é que, com um orçamento muito menor que o dos concorrentes, ele desafiou o modelo tradicional de contratação de jogadores de beisebol. Em vez de seguir a intuição de olheiros, que geralmente avaliavam a aparência ou carisma, o Beane usou análises estatísticas para identificar jogadores subestimados, mas com alto potencial para gerar vitórias. Com isso, ele encontrou atletas subestimados pelo mercado, mas que contribuíam diretamente para gerar vitórias, alcançando resultados históricos e se tornando um marco no esporte. Para falar sobre o livro Moneyball e como essa temática se relaciona com a nossa gestão de fundo de fundos, nós temos aqui o Gabriel Marquezino, integrante do nosso time de gestão da vertical de Investment Solutions e FOF. Gabriel, bem-vindo aqui ao nosso vídeo da carta do gestor de Investment Solutions e FOF. Tudo bom com você? Fala, Henrico, tudo bom? Prazer estar falando com você, com vocês aqui. E vamos falar um pouco aqui da carta do mês de agosto. Legal. Cara, eu queria começar, acho que com a primeira pergunta, dado que a gente falou muito do livro do Moneyball, que também acabou virando filme, né? E a gente tem muito essa temática de seleção de ativos, né? Fazendo paralelo também com a seleção de jogadores, lá que está bem implícito no livro e também no filme. Eu queria entender, assim, quando a gente olha a nossa mesa de Investment Solutions e FOF, quais são as principais etapas quando vocês pensam na adoção do processo de seleção e também alocação dos fundos, como que a gestora integra aqui análises quant com quali para identificar os melhores gestores, também levando em conta métricas das correlações dos gestores e fundos que vocês têm na carteira. Você tem razão, e a gente olha o qualitativo e o quantitativo, como você mencionou, e o qualitativo a gente olha aspectos como o tamanho da equipe de gestão, os processos de risco, como que aquele gestor se comporta nos cenários de estresse, né, em grandes crises, como que é dentro da gestora, fora a questão de risco que eu comentei, questão de compliance é importante, a avaliação do sócio. Quando a gente parte para a parte quantitativa, é importante também olhar métricas de risco, retorno, correlação, como você comentou, a volatilidade aderente ao nosso mandato. Mas eu acho que, assim como no Moneyball, não olhar essas métricas de maneira isolada. E no livro e no filme, o grande diferencial do Billy Beane é que ele buscava jogadores que fossem complementares àquele time e não grandes estrelas, até porque ele não tinha um orçamento para isso, né? Então, a gente não está aqui para comprar gestores de nome ou que historicamente, de maneira separada, são vencedores. A gente está aqui procurando gestores que, de maneira complementar, vão gerar um bom portfólio e adequado para aquele risco-retorno daquele cliente, né? Não, legal, Gabriel. Acho que o segundo ponto que eu queria explorar, né, até mencionei um pouco na minha primeira pergunta, né? Como que vocês fazem hoje para descorrelacionar, de fato, os gestores, né, e os portfólios que vocês acabam alocando, né? Até porque a gente sabe que tem muita correlação entre as carteiras dos gestores, até principalmente quando a gente olha também Bolsa Brasileira. Como que vocês fazem para descorrelacionar o portfólio e analisar esses gestores? E aí, se você pudesse citar algum exemplo prático de como isso, de fato, ajuda ou ajudou na alocação aqui, quando você pensa a gestão de FOFs, né? Claro, teve um exemplo recente, que a gente estava olhando um fundo multimercado, que historicamente, quando a gente olhava ele sozinho, ele tinha tudo para ser aprovado. Ele tinha um bom retorno histórico, ele tinha uma boa volatilidade, dado o mandato que ele tinha, um drawdown controlado. Só que quando a gente olhou a correlação, já tinha um fundo com uma característica muito similar na carteira, né? A correlação desses dois fundos era 0,9, que dentro da estatística é muito alta, que é muito próximo de 1. Então,
a correlação nesse caso foi muito importante, porque se a gente tivesse aprovado o gestor de maneira isolada, a gente tinha colocado e estaria mais concentrado em um fator de risco no qual a gente já está hoje. E o grande link com o Moneyball, que o Billy Beane faz, não adianta você ter 2 batedores com características similares, porque você só pode usar um. É importante que ter no time peças complementares. Então, esse é um grande exemplo aqui, que foi emblemático aqui para a gente na área do FOF. Legal. E aí, dúvida minha, assim, tem alguma métrica aí quando vocês fazem a avaliação dos gestores que todo mundo olha, mas vocês acabam ignorando ou dando menos peso, assim, ou importância versus o mercado? Eu não diria que ignorar, mas acho que o grande fator, e que linka muito com o Moneyball, é não olhar métricas de maneira isolada, né? Assim, eu acho que o Sharpe é um grande exemplo. Quando você olha o risco-retorno de um fundo de maneira isolada, tem algumas premissas que podem ser falsas, né? Você não sabe a correlação que ele tem com os fundos da carteira, você não sabe o que gerou e qual fator de risco aquele gestor estava exposto naquele portfólio para gerar aquele Sharpe bom. Então, o mais importante é olhar o Sharpe sim, mas não de maneira isolada. Então, tem fatores complementares ao Sharpe na carteira. E eu acho que algumas coisas que podem ser evitadas é também não olhar o retorno de curto prazo, né? A gente sabe que muitos clientes sempre olham janelas de 3, 6, 12 meses, mas a gente não acredita que essa janela de curto prazo é o suficiente para mostrar que o gestor sabe gerar alfa ou não. Então é importante ter um horizonte de investimento maior, né, mais longo, para que de fato a gente veja a capacidade do gestor gerar alfa aí ao longo do tempo. Legal. Aí até assim, aproveitando, acho que o livro, também a carta, né? A gente fala muito do rating proprietário, né? A gente falou um pouco das métricas quant e quali, né? Que vocês usam para avaliar e fazer o score de cada um dos gestores. Se você pudesse contar um pouquinho desse rating proprietário, claro. Né? Acho que no livro, acho que fica claro é que tem um método estatístico por trás, né? Focado em resultado. E aí eu queria que você fizesse esse paralelo com o nosso rating proprietário, né? O rating proprietário da mesa de vocês, de FOF, para avaliar esses gestores. Quanto que é qualitativo, quanto que é quant, como que vocês fazem isso e qual que é o diferencial na prática que isso traz, né? Não, é uma ótima pergunta. Quando a gente criou esse processo, esse rating interno, ele foi muito criado porque a gente acreditava que as carteiras eram construídas muito de maneira subjetiva. Assim como no filme, os jogadores eram contratados porque eles tinham um bom porte físico, ou até rejeitados no filme mostra porque ele tinha uma namorada feia, mostrava insegurança. E isso não é reflexo dele ser ou não um bom jogador. O que a gente tenta aqui é que o cliente entenda o porquê que a gente tem 10% em algum gestor. Então o rating ele é reflexo dessa nossa crítica à construção de carteira. Então a nossa construção tem 2 partes. A gente dá um rating interno para cada casa que a gente tem. 70% dessa nota ela é do âmbito institucional. Então, como eu comentei, a gente olha controles de risco, tamanho de equipe, track record, qualidade do passivo, a distribuição do passivo, se o gestor, como é essa distribuição societária, o gestor se é concentrado ou não, né? E os outros 30% variam para cada estratégia, né? Porque quando a gente olha uma gestora que tem multi-estratégia, é importante diferenciar que cada vertical embaixo da gestora tem métricas diferentes que precisam ser analisadas. E eu vou dar exemplo daqui da Tivio. A Tivio, quando a gente olha a vertical de crédito, por exemplo, é importante olhar o administrador. A gente sabe que a marcação a mercado tem grande parte hoje na Ambima, mas as marcações a mercado que não são feitas pela Ambima, é importante ver qual é a atuação desse administrador na marcação desses emissores. Para ações, isso não é necessário, a gente não precisa olhar o administrador, porque é tudo marcado a mercado. Então é importante ver se o gestor faz parte de conselho da empresa, porque ele, em momentos que vai divulgar balanço, ele tem restrição de vender aquela empresa. Então ele tem um conflito também de informação. Para multimercado é importante ver métricas de risco-retorno que a gente comentou, a consistência daquele gestor, o tamanho, né? É importante olhar o capacity, porque a gente vê que os gestores cresceram muito. Então esse 30% é uma derivada de cada estratégia. E aí uma vez que cada estratégia tem uma nota, né? Cada gestor aqui derivado daquela estratégia tem uma nota, ele me dá uma banda de alocação de máximo e mínimo. Então, o gestor X tem uma nota de 0 a 100, supondo que seja 90. Isso significa que dentro daquela estratégia eu posso ter de 10 a 15% daquela alocação. E aí, sucessivamente, os outros gestores que vão compor a carteira.
E uma vez que cada gestor dentro do nosso portfólio tem esse rating, essa banda de máximo e mínimo, a gente roda o modelo de Markowitz, de otimização de portfólio, né, de média variância, justamente para otimizar o portfólio baseado em risco, retorno e correlação que a gente quer ter. O modelo de média variância, ele tem problemas porque ele tende a concentrar muito naqueles fundos ou ativos que vão muito bem, dado aquele risco que ele quer ter. Uhum. Então, as bandas de alocação são o ponto principal para evitar essa concentração muito alta em um fundo. Então, e evita também que a gente reduza muito um gestor que está num rating muito alto para um muito baixo. Então, essa banda de alocação, esse nosso rating proprietário, a gente criou e buscou para evitar esses vieses comportamentais que a gente, como gestor, pode ter. Legal, Gabriel. Acho que a gente falou um pouquinho mais do micro, do método, né, das variáveis que a gente controla, como que a gente analisa, né? Acho que fazendo paralelo com esse método mais quantitativo e estatístico propriamente que surge lá no livro e também no filme do Moneyball. Queria falar um pouquinho mais de macro, né? Vocês citam na carta do gestor um estudo sobre os diferentes cenários de ciclos de juros no Brasil, acho parecido com um jogo de beisebol, né? O cenário do jogo pode mudar muito rapidamente, assim como é o cenário de juros no Brasil. E aí vocês falam um pouco de como cada jogador ou cada classe de ativos se comporta aí dependendo desse cenário de ciclo de juros. Então eu queria que você comentasse um pouco desse estudo, né? Como que se comporta a renda fixa, multimercado, dependendo do cenário, o que vocês concluíram aí nesse estudo que vocês fizeram de mercado, logicamente pegando um período mais longo de ciclo monetário aqui no Brasil, né? Não, boa, Henrico. Esse estudo a gente procurou ver os padrões históricos de como as classes se comportavam de acordo com o ciclo monetário, como você comentou. A gente vai estar mostrando um gráfico e a gente pode ver que em cenários de alta de juros, a estratégia de renda fixa tende a ir muito bem, justamente pela baixo risco e baixa volatilidade. Em cenários de manutenção de juros, talvez seja o cenário mais desafiador, né? E os multimercados tendem até a ter dificuldade. Então, o que a gente procura aqui é ter fundos que tenham um valor relativo, né? Uma geração de alfa em valor relativo, independente do cenário. Em cenários de queda de juros, é mais claro e a classe de ações tende a ir muito bem. E aqui eu acho que o grande jogo é a diversificação de estilo, né? Seja os gestores que olham o micro, seja os gestores que buscam se posicionar em ações, mas também olhando esse cenário macro favorável. Legal, Gabriel. E assim, olhando esse estudo interno, teve algum ponto mais contra-intuitivo da análise, ou algo que saiu um pouco do que vocês esperavam inicialmente quando vocês montaram esse estudo? Talvez o mais contra-intuitivo, Henrico, foi ver para o cenário de manutenção de juros. Porque a gente acredita que um cenário de manutenção de juros traz estabilidade, né, do ponto de vista monetário até fiscal. E os gestores de multimercado macro têm dificuldade de performar nesse cenário de estabilidade de juros, porque não tem tendência. E a falta de tendência faz ter uma falta, entre aspas, de trigger para eles se posicionarem. É diferente de um cenário de queda de juros, que eles ficam aplicados, comprados em bolsa, ou um cenário de alta de juros, que eles podem ficar tomados nos juros, né, esperando essa alta, e até vendido em bolsa. Esse cenário de manutenção e até, às vezes, de indefinição, chamou a atenção que é onde os gestores multimercado macro têm muita dificuldade de performar. Interessante, né? Esses pontos contra-intuitivos é onde você pega, Sim. De fato, o detalhe e a diferenciação, até quando você pensa em alocação aqui, quando você vai olhar essa classe de ativo também olhando para frente. Com certeza. Bom, eu queria entrar um pouco, como que vocês avaliam, assim, porque a gente está falando de FOF de crédito privado, a gente pode fazer multimercado, renda variável, a gente pode olhar gestor no exterior, gestor imobiliário. Como que vocês avaliam, assim, qualitativamente, né, e até tecnicamente, assim, no dia a dia, como que você avalia os gestores aqui de cada uma dessas classes de ativo? Quais são as diferenças? O que você está olhando hoje quando você vai avaliar um gestor de crédito privado? Então conta pra gente um pouquinho mais no detalhe como que é essa análise do dia a dia, essa seleção aqui dos gestores. Não, Henrique, é uma ótima pergunta. E quando um cliente delega a gestão para a gente, obviamente, como eu comentei, ele quer uma carteira diversificada. E o que a gente tenta entregar é essa diversificação de acordo com o que o cliente aguenta, qual que é o limite de risco que ele tolera. Então, olhando para crédito, né, o crédito mais high grade, a gente vê que os spreads, né, o prêmio em relação ao CDI, fecharam bastante por conta dessa demanda que a gente teve muito grande nesses últimos 2 anos. Então, o que a gente tem olhado para os gestores mais de perto agora é a capacidade de análise de empresas, o quão bom e quão próximo das empresas eles estão, para, de fato, num eventual
cenário de estresse, né, que esse juro se mantenha alto por mais tempo, muitas empresas estão em dificuldade de pagar essa dívida. Então, eventuais cenários de default, como esse gestor vai se comportar? E também é importante, e está do lado, o âmbito jurídico, né? Se as garantias são executáveis, não são, se existe jurisprudência nesse crédito ou não. A gente viu em 2023 como teve vários casos de crédito e vários casos novos para gestores. Então, a gente quer olhar muito de perto, na lupa, como esses gestores estão analisando esses papéis mais estressados. Quando a gente parte para o multimercado, a gente está mostrando num gráfico, a indústria, a classe de multimercado sofreu muito nesses últimos 3 anos. Seja por resgate, a tributação dos exclusivos também ajudou com isso. E o excesso de retorno deles em relação ao CDI diminuiu muito nesses 3 anos. A gente tem um gráfico do HFA contra o CDI, né, nesses últimos 3 anos era menos, CDI menos 3. Né? Então, historicamente, esses gestores entregavam CDI mais 2, CDI mais 3. Teve anos como 2021, 2020, que juros baixos, entregavam CDI mais 5, CDI mais 6. Então, para os gestores multimercado, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem olhado é que a quantidade de gestores que vão bater o CDI diminuiu muito. Né? Então, talvez tenha uma carteira um pouco mais concentrada nesses nomes, que tem maior liberdade de alocação e saibam operar muito também valor relativo, independente do cenário de juros. Quando a gente parte para ações, Brasil, né, é importante a complementaridade de estilos. Os gestores bottom-up, que a gente chama, são aqueles que olham no micro. Os grandes gestores do Brasil que existem aí desde a década de 90, eles historicamente ganham muito dinheiro, são grandes geradores de alfa, mas eles têm um desvio padrão em relação ao Ibovespa muito grande. O que eu quero dizer? Que a composição da carteira deles é muito diferente do Ibovespa. Então, aquele cliente que olha a performance daquele gestor em relação ao Ibovespa vê um descolamento muito grande. Então, também é importante complementar com gestores que a gente chama de top-down ou Ibovespa ativo. São aqueles que partem do índice para montar uma carteira e aí vão tendo suas maiores convicções de alocação em relação ao índice. Né? E também é importante ter na parte de ações gestores long bias, que não necessariamente eles estão 100% comprados em ações. Eles têm essa liberdade de alocação de ficar direcionalmente comprado, mas eles podem ficar 90% comprado, 70%, que a gente chama de net. Né? Eles podem ficar vendidos um pouquinho e o resto comprado, então eles fazem proteções e em momentos de reversão de cenário, como a gente pode ver no ano que vem com eleição, eles tendem a defender mais. Então é importante essa complementaridade. Quando a gente parte para imobiliário, como você perguntou também, o que a gente olha muito é a vacância, né? Procurar imóveis que tenham vacância relativamente mínima. E o que é importante para a parte imobiliária é se aquele prédio tem capacidade de repassar a inflação e qual que é o dividend yield histórico dele para os clientes. Quando a gente olha exterior, eu acho que o grande apetite para o exterior é a complementaridade. Né? Os nossos clientes tendem a ter uma exposição em Brasil muito grande, seja na vida pessoal, dos negócios deles. Então, faz parte do nosso trabalho procurar dar essa diversificação e também essa diversificação é benéfica em eventuais cenários de estresse aqui no Brasil, né? Assim como a gente tem vivido aí nos últimos 3 anos. Bacana. Bom, estamos chegando ao fim aqui do nosso vídeo. Queria fazer mais uma pergunta aí, também muito relacionada à filosofia de alocação aqui na Ativo Capital. A gente fala também muito de gestão ativa, né, que é onde a gente acha que tem um grande diferencial para, no final do dia, gerar valor para o investidor. Então, queria que você falasse um pouco de filosofia de investimento aqui na Ativo, de gestão ativa e, de fato, aí fazendo a referência também com o Moneyball, como que a gente encontra, como que a gente faz para ter portfólios vencedores. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. Né? Aqui na Ativo, o que a gente tenta ter como disciplina é respeitar o processo, né? Criar o processo, mas ao mesmo tempo não ter vaidade de, se necessário, mudar. Então, quando a gente criou o rating, justamente para ter esse processo de rebalanceamento, ter a disciplina de alocação e evitar esses viés que a gente pode ter. E assim como no filme, não buscar gestor da moda simplesmente porque o amigo tem, ou porque está sendo publicado no jornal. Acho que o mais importante é que ele seja complementar à carteira, porque no final o cliente quer retorno. E tem uma frase que é muito legal no filme, que ele fala, você não precisa comprar jogadores, você precisa comprar vitórias. Para comprar vitórias você precisa comprar runs, que são as corridas que dão pontos. E aqui eu acho que o paralelo é isso, a gente não precisa comprar gestores renomados, a gente pode comprar, a gente tem que comprar bons gestores que no final entregam bons retornos. E é isso que a gente tem buscado aqui, por isso que eu acho que o filme é muito legal. E tem um dado interessante no filme,
eles bateram um recorde na liga de 20 vitórias consecutivas. Mas antes, quando eles implementaram aquele processo, eles tiveram uma alternância muito grande. Eles tiveram 5 derrotas e 5 vitórias. Então, 50% de acerto com aquele processo. Mas a consistência e a disciplina de manter o processo trouxe a 20 vitórias consecutivas. Então, acho que respeitar o processo também é muito importante. Bem legal. Bom, Gabriel, queria te agradecer pelo bate-papo. Acho que o tema da carta do gestor está super interessante. Então, para você que ainda não leu, não conferiu a carta do gestor aqui do time de Investment Solutions IFOV, acesse o site da Tivio Capital, tivio.com. Lá tem uma área destinada ao blog da Tivio Capital que você encontra todos os conteúdos publicados para a Tivio, inclusive a carta do gestor aqui do time de Investment Solutions IFOV, fazendo essa relação aqui com o livro Moneyball, que também tem o filme, né? É mais rápido, mais fácil de entender e fazer o paralelo com a própria carta do gestor, mas está super interessante. Entra lá no blog, acessa a carta e, logicamente, não deixa de seguir as nossas redes sociais, onde, logicamente, a gente publica muito conteúdo também relacionado a esses relatórios que a gente publica. Obrigado e até a próxima.